Olá, olá vocês aí. Pois muito que bem, cá estou eu aqui no nosso canal. É uma alegria, uma satisfação botão, minha gente do céu. É uma alegria, uma satisfação imensa ter todos vocês aqui comigo. E aí, como é que estão vocês? Espero que todo mundo esteja maravilhosamente bem. Eu sou a professora Paula Devanieri, sou assistente social. Tenho 20 anos de atuação e hoje venho atuando como técnica social em um projeto socioambiental e urbanístico aqui na cidade de Salvador. Eu sou de Salvador, falo de Salvador. E aqui é o canal Serviço Social Facilitado, pois muito que bem. Aqui eu sempre estou trazendo temas relevantes, né, vertentes novas, novos campos de atuação que muita gente desconhece. Quais são as nossas intervenções? O que é que nós fazemos? As novas possibilidades que vêm surgindo. É sempre bom a gente ficar atento a tudo relacionado à nossa profissão. O mercado de trabalho não está fácil, né? As vagas que tem são poucas vagas e muitas das vezes a pessoa não tem tanta expertise profissional, ou quando não, muitas das vezes são aquelas velhas indicações que deixam a gente desmotivado. Mas sempre aqui nós vamos procurar estar motivadas, motivados, buscando aprimoramento, qualificação, troca de saberes, que isso é primordial. E no vídeo de hoje é um pedido que muitas alunas, muitos colegas que entram em contato comigo ficam com dúvida. Então aqui no canal eu já pontuei em um vídeo anterior falando sobre o estudo social, né? O que é o estudo social, como fazer, qual é o produto final depois do estudo social. Muitas das vezes, né, as entidades pedem que o assistente social elabore um estudo social e as colegas, principalmente as recém-formadas, acham que o produto em si se chama estudo social e não é. O estudo é uma análise técnica daquela família, daquele ser, daquele usuário que nós estamos atendendo, e mediante esse estudo, essa coleta de dados, nós vamos observar e ver qual é o melhor produto que se aplica para aquele contexto. Muitas das vezes é o relatório social, um relatório informativo. Mas no vídeo de hoje, que estava faltando, vamos falar sobre o que? O estudo socioeconômico. Nossa, quantos estudos socioeconômicos eu já fiz na minha vida? Vários. Então, já convido vocês a se inscreverem no canal, ativarem o sininho, a deixarem um like, que é super importante para o crescimento e fortalecimento do canal. Compartilhe o vídeo para os seus colegas, para a sua rede. Me sigam nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, e roda a vinheta! Então, né? Pois muito que bem, vamos lá. Antes de iniciar, eu achei aqui bem pertinente retratar. É notável que para executar qualquer tipo de intervenção, torna-se indispensável que o profissional utilize diferentes instrumentos para exercer a sua ação. A partir daí, o assistente social busca transformar a natureza da realidade social apresentada, pois adquire novos conhecimentos, produzindo sua objetivação. Cabe lembrar que cada demanda apresentada tem especificidades próprias, por isso vai do profissional fazer a escolha das técnicas peculiares para melhor atender às necessidades de seus usuários e assim conseguir resultados positivos, não apenas de forma imediatista, mas a médio e a longo prazo. Então, continuando, por que eu trouxe essa colocação, né?
é um extrato de instrumentalidade profissional do serviço social, as mediações da prática profissional, de Letícia da Rosa Bravaresco e Marileia Golim. Sempre quando eu realizei os estudos, né, socioeconômicos, eu sempre parti da perspectiva, né, como a autora retratou aqui no texto dela, né, a médio e a longo prazo. Quando a gente parte, né, para realizar um estudo socioeconômico, geralmente ele está condicionado a um benefício. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Você vai realizar a concessão de um benefício. Você vai realizar um estudo socioeconômico para a concessão de uma cesta básica, de um kit escolar, de uma órtese, de uma prótese, né? De um estudo socioeconômico para viabilização do benefício de prestação continuada, ou um suporte sócio, né, educacional, né, uma concessão de uma bolsa de estudo e assim por diante. Então, quando a gente parte para essa linha de ação, principalmente com os benefícios socioassistenciais, a gente tem que idealizar, pelo menos eu sempre procurei adotar essa postura, idealizar não só no imediato, mas no que pode vir por trás, o que pode ser feito de intervenção, de ação, para que o usuário ele saia daquela condição e melhore, né? Não só o usuário em si, como a família como um todo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes, né, principalmente quando a gente trata de concessão de cesta básica, o usuário ele acha que vai receber de ad eterno. E é importante a gente orientar e esclarecer para o usuário que é um benefício socioassistencial e que ele é uma concessão eventual, é uma eventualidade. Não é um benefício vitalício que ele vai receber de ad eterno. Então, vamos, né, fazer o recorte aqui do estudo socioeconômico. Você pode encontrar como estudo socioeconômico o título, o termo, estudo socioeconômico, avaliação socioeconômica, análise socioeconômica, perícia socioeconômica. Eu, enquanto estive na Marinha, né, a gente utilizava o termo que vinha na normativa como análise socioeconômica. Mas todas essas terminologias que eu falei aqui estão corretas. Então, o que foi que eu pontuei aqui inicialmente, né? Eu procurei aqui fazer em blocos para ficar bem elucidativo o nosso vídeo. E qualquer dúvida, vocês deixam o comentário de vocês que eu respondo. Então, quem pode fazer o estudo socioeconômico? Eu fiz uma consulta prévia no e-book lançado pelo Conselho Federal de Serviço Social, que, assim, é primoroso, né? Que é esse livrinho aqui, tem a versão dele digital, e eu super indico, super recomendo, e basta baixar no seu computador. Então, é uma competência profissional e não é atribuição profissional privativa quando envolve prioritariamente indicadores objetivos pré-definidos com vistas à seletividade e ao controle social pelo Estado. O que isso quer dizer? Né? Que é uma competência profissional, não é uma atribuição privativa, quando tratar de indicadores objetivos pré-definidos já, né? E na formatação de controle social do Estado. Um exemplo, eu já fui técnica social de projeto social de habitação, né? E na normativa já tem as definições, né? E agora que mudou, né? Porque eu já fiz isso tem um bom tempo. Então, na normativa já vem definido qual é o perfil,
a renda per capita da família, né? Até X reais é um tipo de enquadramento, acima de X reais é outro tipo e assim por diante. Então, nessa perspectiva, ele entra como uma competência profissional. E qual é o objetivo do estudo socioeconômico? Ele se destaca como uma possibilidade de conhecer a realidade dos usuários, visando sua compreensão e intervenção sobre a ótica da equidade e justiça social, de forma a assegurar a universalidade de acessos aos bens, serviços relativos a programas, projetos e às políticas sociais. Ou seja, o objetivo, né, do estudo é você fazer essa análise técnica daquele usuário, daquele ser, daquela família, né? E isso fica, né, vinculado, sim ou não, à concessão de algum benefício. Um exemplo, lá na Marinha, né, a gente tinha um programa de apoio socioeconômico e desse programa, né, tinha as concessões, né, de cesta básica, de óculos, cadeira de rodas, roleta, bota ortopédica para criança e assim por diante. E eu já até retratei em outros vídeos aqui que eu falei de lá da Marinha, que quando eu cheguei no setor, né, os usuários, eu identifiquei usuários de repetição. O que seria isso? Aquele usuário que constantemente estava lá, né, pleiteando, principalmente que o carro-chefe do setor era a concessão de cesta básica. E muitas das vezes, né, o estudo que a colega tinha feito, né, isso também vai de uma interpretação do profissional, o estudo que a colega tinha feito, ela entendia, né, naquele cenário, que aquele usuário deveria receber X cestas por tantos meses consecutivos. E eu já vim de uma outra vertente, né, de analisar aquele contexto, de procurar, junto com o usuário, melhorar a situação dele, ele se emancipar para que não continuasse, né, recebendo a concessão da cesta básica ad eterno. Muitos tinham esse entendimento que era um benefício vitalício, assim como que fez, né, foi para o atendimento, a profissional, fez o estudo socioeconômico e mediante aquele atendimento já de imediato, ele já sairia dali com a cesta básica. Então, foram uma série de questões que eu fui identificando e ao longo do meu tempo no setor, eu procurei melhorar frente ao meu entendimento e as minhas vivências, né, dos outros locais que eu trabalhei. E como elaborar um estudo socioeconômico, né, que isso é a parte primordial. Então, eu pontuei aqui, o conhecimento sobre a realidade do usuário requer planejamento, enquanto competência, estabelecimento de indicadores objetivos relacionados à condição socioeconômica do indivíduo ou da família. Então, o que é que eu procurava fazer, né? Ver a composição familiar, a fonte de renda, qual era a fonte de renda principal, a fonte de renda secundária, da composição familiar, se tinha criança, se tinha idosos, se tinha pessoa com deficiência, a questão se morava de aluguel, se a casa era própria, né? O quanto que se pagava de aluguel, se tinha crianças, se as crianças estudavam em escola particular ou em escola pública ou municipal. Então, eu ia fazendo esse desmembramento no meu estudo socioeconômico, né, para definir qual seria a melhor intervenção ao final. E é importante retratar aqui para vocês que a gente precisa, né, e isso demanda tempo. Lógico que a gente não vai passar 1 mês, 2 meses para fazer um estudo socioeconômico, porque a gente precisa ser ágil no nosso ambiente de trabalho. Mas a gente vai precisar de tempo
para analisar, para entender aquele contexto daquela família, as perguntas certas que devem ser realizadas. Muitas das vezes eu já atendi um usuário que eu já acompanhava há muito tempo, então eu já conhecia, né, todo o contexto familiar. Então sempre eu procurava trazer abordagens novas para saber o que foi que melhorou naquele contexto familiar. Então é importante a gente ter esse olhar, a gente ter essa sensibilidade enquanto profissional. E, né, os instrumentais técnicos operativos, né, que a gente utiliza na realização do estudo socioeconômico, quais são? Eu pontuei aqui, ó, entrevista estruturada ou semi-estruturada. Isso pode acontecer tanto no nosso espaço institucional ou até mesmo no domicílio do nosso usuário. Quando nós vamos fazer uma visita domiciliar, também podemos fazer isso, né? Quando eu ia fazer as visitas domiciliares, né, muitas das vezes era para a concessão da movimentação, né, por motivo social, sim ou não. Em outras visitas, eu ia realmente para a concessão de benefício, né? Por exemplo, uma cadeira de rodas. E quando era para o estudo social, né, mediante ao estudo socioeconômico, então eu também procurava ver, né, as condições do seio familiar, né, o único provedor do sustento da casa era o militar, né? Muitas das vezes a família, né, a esposa não trabalhava. A questão dos filhos, como eu já retratei aqui. Tem muitos militares que prestam apoio financeiro aos pais, ao pai, à mãe, ou muitas das vezes ao irmão, né? Então, é importante a gente ter esse olhar. Eu estou falando no âmbito da Marinha, que foi o período que eu passei mais tempo e onde eu fiz mais esse tipo de intervenção. E continuando, né? No domicílio dos usuários para a coleta de informações relativas aos indicadores, requisição, análise de documentos comprobatórios dos dados informados, preenchimento de formulários físicos ou digital. Então, frisem vocês aqui que é importante, né, a solicitação, a requisição dos documentos comprobatórios. E o que seria isso, Paula? O que é que você pedia como documento comprobatório? Primeiro, o bilhete de pagamento, né, que é o famoso contra-cheque. Depois vinha as contas, água, energia, telefone, internet, celular, né, que muita gente hoje já não tem mais telefone fixo em casa, mas muitas das vezes a pessoa tem, né? Se os filhos estudavam em escola particular, o pagamento da mensalidade entra como documento comprobatório, outras despesas, a exemplo de fatura de cartão de crédito, e assim por diante. O que você achar pertinente para solicitar ao seu usuário. E lá na Marinha, pelo fato, né, do militar ter, né, toda aquela questão, né, de ficar com seu brio ferido, né, como é que eu posso dizer para vocês entenderem? O que é que eles achavam? Que pelo fato, né, de nós profissionais, né, no caso eu, na condição de assistente social, solicitar esses documentos, né, as estagiárias, quando faziam sobre a minha supervisão, de solicitar esses documentos, eles achavam que seria uma questão invasiva, né, que estaria invadindo a privacidade deles. Então, eu sempre procurava, né, retratar que essa questão documental solicitada faz parte do processo de trabalho. E uma vez que, né, a Marinha ela trabalha com recurso público, então tudo que nós concedemos aos nossos usuários, ele precisa ser comprovado,
Porque se tiver uma auditoria, a gente tem toda a documentação para comprovar. E eu sempre retratava, né, que uma vez que, se caso eles fossem comprar um apartamento, uma casa, né, o banco financiador não iria solicitar o bilhete de pagamento, os comprovantes de gastos, né, suas despesas, uma série de documentos que você tem que apresentar. Se caso um dos filhos deles, né, fosse pleitear uma bolsa de estudo em uma faculdade, em uma escola, né, não teria que apresentar os documentos, então seria na mesma perspectiva. Isso eu tinha muito esse embate com os militares, né? Com as esposas não tinha, né? Com as pensionistas, as pensionadas não tinham, mas com os militares em si, principalmente se a patente fosse mais alta, um exemplo, um suboficial, um terceiro sargento, um segundo sargento, um primeiro sargento, eles sentiam, né, se sentiam como o espaço deles fosse uma questão invasiva. E sempre eu procurava retratar da forma mais elucidativa possível, né, que isso faz parte do processo. Então, é importante ter esse entendimento. E quanto à questão do formulário, né, muitas das vezes a gente trabalha com o formulário. No caso, para avaliação socioeconômica, né, eu fazia o estudo no prontuário do militar, né? E uma vez que ele apresentava os documentais necessários, solicitados, e eram arquivados no prontuário do militar. Mas para a concessão do benefício do kit escolar, né, que também tinha essa questão, então já vinha o formulário pronto, né, da diretoria foi elaborado e a gente disponibilizava um meio digital para eles preencherem. Então eles preenchiam com os dados, né, a concessão eram até 2 filhos e faziam o preenchimento, né, das questões da família, a composição familiar, a renda e anexar também os documentos comprobatórios, né, que eu já pontuei aqui. E muitas das vezes, né, o militar, ele ou omitia alguma informação, quando eu ia fazer a análise, que chegava para mim, era entregue, né, eles imprimiam, anexavam e entregavam. Então, quando eu ia fazer a análise, ia quantificar e ver se estava dentro, né, do critério para receber ou não o kit escolar, muitas das vezes ou omitiam, ou colocavam a informação errada, ou botavam o valor errado. Então, isso também é importante nós, enquanto profissionais, ter essa sensibilidade, né, de verificar, né? Você não vai investigar, você vai ver se a descrição, né, dos dados solicitados são verdadeiras, se estão preenchidas da forma correta. E muitas das vezes, né, teve um militar mesmo que ele tinha trigêmeas, né, eram 3 meninas lindas. E todo ano ele sempre colocava uma observação. Tenente, por favor, a senhora poderia olhar o meu caso com carinho? Porque eu tenho trigêmeas e só são concedidos para 2 filhos, né? Então, eu sempre também tinha essa sensibilidade. Pô, imagine, são trigêmeos, 3 crianças. Eu libero para 2 e não libero para a terceira? Então, também, né, na condição do caso em tela, né, do contexto em tela, a gente também precisa ter essa sensibilidade. Logicamente, né, que é uma outra vertente, né, no âmbito militar, principalmente pela questão do recurso, né, que a gente tem essa possibilidade. Isso é permitido, né, mediante a justificativa que eu sempre fazia. Por quê? Porque neste formulário, né, no final tinha um espaço para profissional descrever a análise feita, o estudo feito e conceder ou não o benefício. E, por fim, não menos importante, né, qual é o produto do estudo social? Aí eu coloquei aqui, ó, formulário ou relatório objetivo, incluindo a conclusão relativa
a determinado acesso, que foi o que eu acabei de retratar. Tudo que nós fazemos é importante registrar. Ou você pode fazer o estudo através de um formulário já preenchido, de uma quantificação, né, de pontuação, como eu já fiz lá no projeto. Inicialmente eles tratam o estudo social como relatório e pontua a família, né, dentro de um critério de pontuação para você ser elegível ou não, isso no início, né, nas tratativas das unidades habitacionais. Mas é uma coisa específica de lá. Eu nunca tinha visto nessa formatação, mas enfim. Então, é importante a gente registrar, saber fazer o estudo, né? Muitas das vezes você não quer escrever, você pode digitar, né? Imprimir, assina, carimba e anexa no prontuário, né? Do seu usuário. Então, é importante a gente ter esse entendimento e o principal de tudo é saber registrar. E por fim, não menos importante, que eu achei aqui super válido trazer para vocês, já puxando o gancho para a vertente socioambiental. O que é uma pesquisa de nível socioeconômico? É uma ferramenta que permite coletar informações sobre a renda ou a situação econômica apresentada pelas famílias de uma determinada área. Por que eu trouxe isso? Eu atuei no programa Água para Todos, que é um programa do governo federal, no ano de 2022 e 2023. E dentro do meu trabalho, existia um questionário de abordagem domiciliar, e uma das perguntas que tinha era a questão da renda, para saber a composição familiar, a renda familiar, daquele universo, daquela comunidade que seria beneficiada pelo programa, né, para saber quantos por cento daquela comunidade tem a renda entre 1 e 2 salários mínimos, entre 2 e 3, entre 3 e 4 e acima de 5, né? Então é importante para poder a gente ter entendimento, saber, assim como saber o quantitativo, quantos por cento daquela comunidade são crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, ou quantas pessoas são mulheres, quantas pessoas são homens, e assim por diante. Mas voltando para a vertente, né, socioeconômica, né, essa pesquisa de nível socioeconômico é justamente para saber daquela comunidade, daquela localidade, qual é o perfil socioeconômico daquelas pessoas que ali habitam. Tá joia? Um vídeo curtinho, elucidativo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário que é super importante. Um cheiro, um beijo dessa baiana, dessa soteropolitana que vos fala e até o próximo vídeo. Aguardo aqui as provocações de vocês. Você já fez algum estudo socioeconômico? Ficou com dúvida? Você utilizou quais indicadores? Conte aqui para mim porque eu quero saber. Beijo, meu povo. Tchau, tchau.